Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, eu sou psicólogo, terapeuta sexual do Instituto Paulista de Sexualidade, o INPASEX. Hoje venho conversar com vocês sobre um assunto, uma emoção, um estado de humor que tem uma importância extremamente grande para muitas pessoas quando falamos de sexo. Hoje eu vou falar sobre vergonha e sexo. Vergonha é um estado de humor, uma forma de sentir que tem sua especificidade quando falamos de sexo. Normalmente, o sentir vergonha implica em termos sido humilhados, ultrajados, uma desonra, uma humilhação. Pois é, e no sexo, como é que isso se aplica? Aprendemos. Na nossa cultura ocidental, sexo é compreendido como uma atividade que normalmente não vamos dividir, não vamos comunicar, não vamos deixar saber. Ao compreendermos que temos que esconder, ao aprendermos desde a infância que sexo não é uma coisa que devemos falar em público, não devemos conversar a respeito, não devemos deixar que nos perguntem a respeito. Nós aprendemos que tem que ficar escondido. Se, por acaso, essa situação sexual, a nossa condição sexual, se tornar pública, deveríamos nos sentir envergonhados. É interessante, porque nem precisamos tornar público, nem precisamos mostrar, e em verdade, apenas de pensar que pode se tornar público, temos vergonha. A vergonha traz uma série de sensações físicas, de funcionamentos físicos. Então nós já temos um outro aspecto, na verdade, que atinge a nossa sexualidade de maneira primária, que é o não funcionarmos sexualmente. A vergonha nos atinge fisicamente, proporciona mecanismos fisiológicos que impedem a nossa sexualidade de ter um bom funcionamento. Então, vergonha não é bom para sexo. Ora, o que devemos fazer então com a nossa sexualidade e a vergonha? Difícil, mas vamos pensar quem é o sujeito, quem é a pessoa. Quando somos a pessoa que sente a vergonha, o que isso significa? O que isso quer dizer de nós mesmos? Nós estamos falando que nos olhamos e nos percebemos com vergonha, percebemos que devíamos estar fazendo outra coisa ou que não deveríamos estar fazendo algo que produz a vergonha. Veja, de novo, nós não precisamos estar fazendo ou tornando público aquilo que fazemos para nos sentir envergonhados. Nós estamos falando que, em verdade, nós vamos nos sentir envergonhados com a hipótese de talvez alguém saber, ou talvez o nosso comportamento, o nosso desejo, as nossas fantasias, a nossa sexualidade ser mostrada a público. Isso tem uma série de importâncias nessa discussão. Para eu sentir vergonha com relação a sexo, o sexo não precisa estar acontecendo. A atividade sexual não precisa ocorrer e ela nem precisa ter sido pública ainda. Basta que pensemos de uma maneira prévia. O futuro. Este pensar sobre o futuro é algo que merece uma atenção especial nossa. Merece uma compreensão de que este é um mecanismo que eu produzo e o mundo não está controlando de maneira tão clara. O mundo já controlou. Eu já assimilei desde a minha infância que o mundo de fora tem mais direitos do que eu mesmo sobre mim no que diz respeito aos meus pensamentos sobre sexo. Então eu já tenho regras. Essas regras vão dirigir o que eu devo fazer ou não, inclusive o que eu devo sentir. E nesse caso, eu me refiro à vergonha.
Se eu sentir uma vergonha sobre sexo, eu provavelmente não vou fazer sexo, mas é mais sério do que isso, porque não existe sequer a possibilidade do meu organismo funcionar adequadamente no que diz respeito a sexo. Então, precisamos compreender que também somos responsáveis por não termos o funcionamento sexual se sentimos vergonha, porque é uma parte nossa. Somos nós que não estamos produzindo a circunstância adequada para o sexo. Nós estamos pensando e estamos sentindo coisas erradas. Se sexo é uma atividade, é uma expressão humana que se faz numa privacidade, sejam indivíduos, sejam duas pessoas, e algumas pessoas fazem em grupos, não fazemos publicamente. Essa circunstância de preservarmos a condição da sexualidade para algo privativo, aprendido então desde criança, coloca limites e faz com que nós tenhamos emoções, sentimentos, estados de humor para controlar o nosso comportamento. Se não controlar a nossa expressão ou irmos ali a público, vai controlar o nosso corpo, impedindo biologicamente do corpo funcionar sexualmente. Então lembre-se, vergonha é uma emoção, um sentimento, algo que sentimos que atrapalha o nosso genital de funcionar, vai impedir o nosso genital de ter um funcionamento sexual pressuposto. Sim, que é aquilo que geralmente estamos esperando que aconteça. Pois bem, o que fazemos com essa vergonha? Como é que impedimos uma emoção, uma vergonha, uma ansiedade, uma depressão, uma tristeza? Como podemos impedir de acontecer? Essa é uma boa pergunta e provavelmente, a princípio, nenhum de nós tem uma resposta tão simples. Em verdade, nós temos que aprender como é que esse mecanismo se dá dentro de nós. De novo, a primeira pergunta é: quem sou eu que sinto vergonha? Uma boa pergunta seria: qual é a primeira memória que eu tenho de sentir vergonha? Olha, a maior parte então das situações vão ser de maneira muito clara de termos feito algo e as pessoas nos contarem: que vergonha, você não devia ter feito isso, não pode fazer isso, isso não se faz, você deveria se sentir envergonhado disso. Essas formas que o mundo conta, que são as associações sobre o que devemos sentir em determinadas circunstâncias, começa a demonstrar um temor pela desonra, um temor por ter cometido um ato que não deveríamos ter, então temos que sentir. Isso me parece muito mais um mecanismo infantil de quem não tem controle sobre os próprios comportamentos. Não me parece. É feito para crianças. Puxa, mas nós adultos também sentimos vergonha. Este é um problema. O significado é de que nós adultos que sentimos vergonha estamos sem controle sobre os nossos próprios comportamentos e sem uma compreensão de como deveríamos agir para que a vergonha não aparecesse. Muitos comportamentos são vergonhosos. Por exemplo, a corrupção. Mas muitas pessoas não se sentem envergonhadas com vários desses comportamentos. Mas com sexo, sim. Parece que com sexo, falarmos uma palavra de baixo calão sobre sexo em público já remete a uma vergonha. Já colocamos um vermelho no rosto, já começamos a demonstrar que estamos arrependidos. A vergonha social e a vergonha a dois produzem uma circunstância de ficarmos sem graça. É algo que não deixa ficarmos relaxados, porque nós vamos ficar tensionados querendo saber, e agora, o que nós fazemos para compensar, para resolver isso? Isto
Isto é algo que precisamos compreender e começarmos a pensar de uma maneira mais útil e adequada de como é que nós vamos lidar com isso. Vergonha é uma emoção que atrapalha sexo. Atrapalha o sexo genital naquele horário, naquele momento em que pretendemos ter uma atividade sexual, e atrapalha sexo em todas as relações interpessoais que pudessem conduzir a sexo. Num relacionamento de namoro, de amor, de amizades, de aproximação afetiva e de aproximações físicas entre as pessoas que pretendem ter uma atividade sexual. A emoção, vergonha, vai nos impedir de nos aproximarmos das pessoas e de conseguirmos ter algumas coisas. Esta compreensão permitiria começarmos a discutir sobre quem somos. Como é que eu me permito sentir uma emoção que é uma emoção de crianças? Que na cultura humana foi desenvolvida para impedir que crianças façam coisas que não deveriam, que nós adultos consideramos não pode fazer isso, isso é uma vergonha. Pois é. Como é que passamos de ser crianças para sermos capazes de controlar nossas próprias emoções e capazes de modificar as nossas reações emocionais e fisiológicas? Claro que nós estamos falando de uma atitude de responsabilidade, uma atitude adulta. Um casal juntos. Se um dos dois sente uma vergonha em falar algo de sexo, em fazer algo de sexo, adultos não precisam sentir vergonha nessa hora, certo? Mas quando um dos dois sente a vergonha, a emoção de estar envergonhado está errado. Primeiro, então, deveria pensar: ei, o que você está pensando de você mesmo? E o que você deveria começar a pensar de você mesmo? Provavelmente, o sentir a vergonha, o sentir-se envergonhado, também depende do que compreendemos do outro. Também depende do que achamos que o outro vai compreender, saber, sentir, dizer. Nós estamos dependendo do julgamento da outra pessoa. Então, o próximo passo é questionar-se: o que eu penso que a outra pessoa está pensando? Puxa, será que a outra pessoa realmente acha isso de mim? Normalmente as pessoas sequer vão perguntar. Por quê? E se perguntam e a outra pessoa diz que não tem nada a ver? Mais um problema. Sentimos vergonha sem razão. Então, para mantermos aquela situação interna de equilíbrio, o que fazemos é nem perguntar para o outro. Porque ao sentirmos vergonha, nós também estamos predizendo um futuro. Afinal de contas, e se outra pessoa sabe o que eu gosto de sexo, ou como eu faço sexo, ou que eu fiz sexo com determinada pessoa, ou comigo mesmo? Parece que nós já estamos prevendo que o mundo vai nos crucificar, vai nos tratar mal. E aí nós continuamos a sentir vergonha e não vamos nos expor. Não, eu não estou propondo que tenhamos que nos expor. A vida sexual pertence ao mundo privativo. E por isso mesmo, nem precisaríamos sentir vergonha, porque o mundo privativo pertence a nós e há algumas pessoas com as quais vamos dividir a atividade sexual, dividir os nossos comportamentos sexuais, dividir os nossos segredos sexuais. Então, você que me ouve, pense. Primeiro, quem é você? Perceba como você trata as outras pessoas e quem você acha que vai estar julgando você. Porque isso está determinando o seu futuro. Como resolver isso? Não é tão simples. Verdade, não é. Temos que pensar muito, compreender muito como que nós estamos elaborando e vivendo regras, leis que foram capturadas, adicionadas do mundo de fora. Ou que nós desenvolvemos e tratamos com certo orgulho. Então preste atenção. Suas regras
atrapalham o seu corpo. Então precisamos entender como mudá-las. Estamos disponíveis, tanto nós, do Instituto Paulista de Sexualidade, psicólogos, como outros psicólogos que também podem ajudar as pessoas a modificarem suas formas de ver o mundo para uma forma melhor. A psicoterapia serve para isso. Investir em você é a melhor coisa para a sua saúde mental, para a sua saúde sexual. Sigam-nos nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Sempre estamos conversando sobre coisas importantes para a sua vida mental, para a sua vida sexual. Até mais.